Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Batista, Josias dos Santos Batista Júnior. Estou aqui para apresentar a minha tese de doutorado, que é apresentada ao programa de pós-graduação em teologia da FAETESP, que é a Faculdade de Educação Teológica do Espírito Santo, como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutor em teologia com ênfase em psicologia pastoral. O título da minha tese é A Ordenação de Narciso, e o subtítulo é A Não Contribuição do Imaginário Religioso Contemporâneo sobre Liderança e suas consequências espirituais, bíblicas, sociais e psicológicas. Essa apresentação é feita agora em setembro de 2019 para a banca examinadora da FAETESP. Eu quero aqui fazer um resumo da tese, que basicamente consiste em falar um pouco sobre o sacerdócio contemporâneo, porque estamos observando na atualidade um sacerdócio que vive uma espiral descendente, claro, ensimesmada, muito voltada para si mesma, muito voltada para o seu próprio ego. E muitos líderes cristãos nessa atualidade acabam contemplando apenas a si mesmos, acabam vivendo apenas para si e, como diz a própria Bíblia, pastores que se apacentam a si mesmo. Eles contemplam seus cargos, suas ordenações, seus ativismos também, alguns dizendo-se com visões novas, aí contemplam suas próprias visões, não passam de visões pessoais, muitas vezes, na maioria das vezes, desprovidas de respaldo bíblico. E com isso faz com que eles circulem em torno de si mesmos, eles apenas sigam sua própria imagem, sigam a si mesmos, são pastores de si mesmos. E o pior, eles acabam levando após si mesmos pessoas que se deixam enganar. A pergunta é, por que essas pessoas acabam se deixando enganar também? Uma das coisas que colocamos nessa tese, nessa pesquisa, é que elas se deixam enganar porque também estão carentes. Carentes do quê? Carentes de admiração. Nós vemos que na atual tecnologia, nós vemos pessoas que vivem de selfies, vivem de autoadoração. Então são pessoas que também desenvolvem um narcisismo e também são carentes dessa atenção, dessa admiração exacerbada. E também estão carentes de um certo tipo de atendimento personalizado, onde o evangelho é adaptado a essas pessoas, mas elas, na maioria das vezes, não se adaptam ao evangelho. É um evangelho bem personalizado. E isso também foi pesquisado, foi colocado, foi escrito nesse nosso trabalho, nessa nossa tese também. E aí é onde entra o perigo desses contextos religiosos, onde tem esse narcisismo, que é o evangelho passar a ser apresentado como uma liturgia
totalmente adaptável às preferências de seus consumidores exigentes. Óbvio, como colocamos na tese, o evangelho, quando ele vai a uma cultura, quando ele vai ser pregado a uma cultura, é óbvio que nós pregamos o evangelho tentando fazer um certo tipo de adaptação àquela cultura, mas sem ferir as verdades centrais da palavra de Deus. E não é isso que temos encontrado nesta geração contemporânea de sacerdotes, onde o evangelho, nesse processo adaptativo, ele passa a ser até mesmo desfigurado, desconfigurado. Ele passa a ser mais um evangelho pessoal, personalizado aos seus seguidores e às suas lideranças também. E ainda, para piorar a situação, esses contextos também acabam desenvolvendo aquele tipo de geração de cristãos que são mais parecidos como crianças mimadas, que ficam esperneando no mercado gospel, ditando as regras, as liturgias que querem para atender o seu egocentrismo desenfreado, onde temos uma geração que exige de Deus, é o famoso coloca Deus na parede, e isso nós também demonstramos nesse trabalho, nessa pesquisa, nessa tese, onde muitas vezes, ao invés de estarmos formando o exército de Deus, o exército que milita a causa de Deus, muitas vezes fica parecendo-se mais com o orfanato gospel, porque é assim que é ensinado por esses líderes que também não deixam de ser líderes mimados. Para que essa tese pudesse ter o seu corpo formado, estudou-se também os líderes narcisistas da Bíblia, alguns líderes narcisistas da Bíblia. Os dois principais aos quais esta tese se baseou, ela se estruturou, foi o líder, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e também abordamos a liderança de Satanás, principalmente esses dois, claro, baseados na visão, na tese, no princípio de que Satanás ele foi colocado como líder ainda antes da criação do homem. Ele liderou um terço dos anjos aqui no Éden mineral de Ezequiel 28, colocamos também, descrito em Isaías 14. Então nós nos baseamos nesse sacerdócio satânico também, que depois foi imitado por alguns líderes, inclusive pelo rei Saul. Observamos as suas atitudes, atitudes tanto do rei Saul quanto de Satanás, mas principalmente do rei Saul, que tem muita descrição dele ali na Bíblia. Nós confrontamos as atitudes dele com dois transtornos de personalidade descritos no DSM-5, que é o livro que fala sobre transtornos mentais usados por psiquiatras, psicólogos, médicos. E nós pegamos ali dois tipos de transtornos, que são o transtorno de personalidade histriônica e também o transtorno de personalidade narcisista, e fizemos esse comparativo, até mesmo afirmando nessa tese que o rei Saul ele tinha essa comorbidade, ele era histriônico e também era narcisista. E fizemos uma comparação também com alguns tipos de sacerdócios contemporâneos, onde também são sacerdócios narcísicos, histriônicos, onde os líderes, os sacerdotes, eles não passam de pessoas amantes de si mesmas. Mencionamos para isso também o movimento atual, que fomenta o narcisismo sacerdotal contemporâneo. E esse movimento atual que ajuda a fomentar, a dar todas as bases para esse narcisismo contemporâneo,
é denominado de neopentecostalismo. Então, no nosso trabalho, na tese, também temos o comentário sobre o que é neopentecostalismo e como ele ajuda a fomentar esse narcisismo contemporâneo. E indicamos também o modo como purificar essa mazela no sacerdócio cristão. E como purificar esse sacerdócio narcisista contemporâneo? É deixarmos nos moldar pelo atuar constante do Espírito de Deus, que nos refaz conforme o sacerdócio real e verdadeiro, que é o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, demonstramos também que é muito importante o nosso sacerdócio estar baseado na operação contínua do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que possamos ter Jesus como nosso modelo real. O objetivo, é claro, não é apenas censurar o sacerdócio contemporâneo, como se colocasse uma lápide nele e dissesse: aqui jaz o sacerdócio contemporâneo. Então, o objetivo desta tese não é apenas o de censurar, se bem que também é censurar, mas não nos limitamos a isso nessa tese. É também o de auxiliar na reformulação sacerdotal para que possamos ter uma liderança cristã atual, bíblica e sadia. E qual foi o resultado, então, dessa tese, da pesquisa que foi feita para que essa tese, enfim, fosse formulada, pensada e escrita? O resultado foi o de revermos o nosso sacerdócio através do sacerdócio modelo de Jesus como nosso aferidor da medida. Não é um líder qualquer que tem que ser o nosso aferidor da medida, é Jesus, e isso é apresentado nessa tese também, para que daí em diante possamos entender o real papel sacerdotal no qual Deus chamou-nos para gloriar o seu bendito nome, glorificar o nome dele aqui nessa terra. E também para, óbvio, ganhar vidas para o seu reino e edificar a sua igreja. Mas isso só podemos fazer se nós tivermos o sacerdócio de Cristo. As palavras-chave que são encontradas em todo o corpo desse trabalho, nessa tese, são narcisismo, neopentecostalismo e sacerdócio. São as 3 palavras-chave que você encontrará nesse trabalho de pesquisa. Esse trabalho também ele está dividido em 3 tópicos principais. No primeiro tópico, está sendo trabalhado o transtorno da personalidade de Saul. Como eu disse, eu encontrei ali em Saul o transtorno de personalidade histriônica comórbida com a narcisista. Então, nesse primeiro tópico, vamos trabalhar esse transtorno da personalidade do primeiro rei de Israel, baseado principalmente no DSM-5 de 2014, e, é claro, na Bíblia Sagrada, como nossa base para provas comportamentais do rei de Israel, do primeiro rei de Israel, porque é lá onde temos as provas comportamentais para que possamos nos basear na nossa hipótese diagnóstica de transtorno histriônico e narcisista. E nesse caminho passaremos também pela personalidade narcísica e histriônica de Saul como rei e também a trabalhar este tipo de comportamento em nós mesmos atualmente. É o famoso tentar encontrar o Saul em nós. Então essa tese também ela procura desvelar, revelar também esse Saul que há dentro de cada um de nós, o narcisismo que há dentro de cada um de nós. E fechamos esse tópico, o tópico primeiro da tese, com bases freudianas sobre o narcisismo e o como elaborá-lo em nós, porque o narciso está em cada um de nós. Nós nascemos com esse narcisismo e, como disse Freud, ele é até importante para a nossa autopreservação. Porém, conforme o tempo vai passando, esse narcisismo precisa ser elaborado, coisa que parece não ter acontecido, conforme colocamos na tese,
em alguns líderes contemporâneos. No segundo tópico, veremos que o sacerdócio deformado, na verdade, já é uma proposta satânica antiga. Ela foi desenvolvida, essa proposta, ainda antes do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus, antes de Adão e Eva estarem aqui nesta terra. E quem fez essa proposta, foi o ser de luz, o querubim ungido, descrito lá em Ezequiel 28, que cheio de si, ele acabou por tentar usurpar uma posição que não era a posição dele. E assim ele deixou tal sacerdócio como modelo aos que assim se deixam seduzir para tentar tomar o lugar de Deus também na adoração. E nessa perspectiva, ainda iremos vislumbrar um pouco do mundo neopentecostal, com seu imaginário bem prejudicial, que fomenta o narcisismo sacerdotal, em contrapartida ao pentecostalismo clássico, pentecostalismo histórico, que, quando subjugado à palavra de Deus, vive o pastorado outorgado por Cristo. Então há esta diferença mostrada também nessa tese do neopentecostalismo e do pentecostalismo histórico, aquele pentecostalismo clássico, aquele que é seguido por muitos cristãos hoje, que se dizem pentecostal, que se autodenominam pentecostal, e que são baseados na palavra de Deus para isso, sem esses movimentos neopentecostais, tá bom? Então nós também nos baseamos no pentecostalismo histórico ou clássico, fazendo uma diferença e até um contraste com o neopentecostalismo narcisista. E enfim, no tópico número 3, o último tópico desta tese, nós veremos quanto o sacerdócio perfeito de Cristo pode ser trabalhado em nossas vidas. Nós temos esse tópico totalmente dedicado ao sacerdócio de Cristo, mostrando como podemos imitá-lo como nosso referencial. E só poderemos fazer isso por intermédio do atuar constante do Espírito de Deus. Então, nós não estamos aqui tentando dizer que não há atuar do Espírito Santo, que não há milagres, que não há o atuar constante do Espírito Santo. Nós estamos aqui dizendo ao contrário, que o sacerdote de Deus, o sacerdote segundo o modelo de Cristo, ele se deixa dirigir pelo Espírito Santo de Deus para que possa liderar as pessoas. Então nós aqui estamos nos baseando, óbvio, no continuismo, tá bom? Nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito Santo, e além dos dons do Espírito Santo, que falaremos de milagres e demais dons também, também no atuar constante, trabalhando no nosso coração. E esse atuar do Espírito Santo nos molda segundo o propósito sacerdotal que Deus instituiu para nós, sua igreja, porque somos igreja de Cristo, e assim Deus tem um propósito para o nosso sacerdócio. E esse sacerdócio só cumpre o seu propósito quando ele é dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nesse aspecto faremos uma revisão sobre a religião verdadeira que a Bíblia menciona por Tiago, que ele fala da religião pura e verdadeira. Então vamos fazer uma revisão sobre que religião é essa, que religião pura é essa, que os sacerdotes devem estar incumbidos de levá-la à frente. E como esta religião deve se comportar diante dos milagres e atuações de Deus no mundo. Porque o milagre, na verdade, ele não muda o caráter de ninguém. Se o milagre mudasse caráter, Judas não teria traído Cristo, Pedro não teria negado a Cristo, homens não teriam desistido do Evangelho na igreja primitiva, como Demas e outros homens. Mas nós vemos que não é o milagre em si. Muitos desses movimentos neopentecostais se baseiam apenas em milagres, em maravilhas. Então nós vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre a importância do milagre, mas dentro de um propósito divino, um propósito do reino de Deus. E fecharemos esse tópico número 3 com o modelo real de Cristo, como o nosso sacerdote eterno, que nos serve como o aferidor da medida pastoral eclesiástica. Então nós vamos mostrar
provar e nos assegurar de que só o sacerdócio de Cristo é o nosso modelo real, para que possamos reformular o nosso sacerdócio contemporâneo. Conclusão do trabalho, uma pergunta que eu faço e lá mesmo eu respondo, porque há a resposta no próprio trabalho, na própria tese. Será que nós podemos reconhecer o Saul em nós mesmos? Ou será que estamos encantados com o nosso ego, embebidos pela proposta narcisista neopentecostal? Então, esse trabalho nos faz encarar esse questionamento, essa indagação, e que nossas máscaras, como diz Jung, também caiam diante desse fato, e que possamos reconhecer que se não trabalharmos o nosso sacerdócio, no sacerdócio de Cristo, nós não vamos passar de mais um Saul. E Davi venceu isso, e por isso ele não foi Saul II, ele foi o rei Davi, e nós também não queremos levar à frente esse sacerdócio deformado. Sejamos então como o rei Davi, que apesar de ter sido rei antes de Cristo ainda como modelo, ele mesmo, apesar de ter sofrido com o reinado do rei Saul, mesmo antes de Cristo ele teve uma liderança exemplar. Por isso que a liderança do rei Davi é uma tipologia do reinado de Cristo, ainda aguardado, com um reinado semelhante na volta de Cristo. Deixando também, assim como Davi deixou, ser sacrificado Saul dentro de nós mesmos, assim como Davi sacrificou Saul dentro dele mesmo, enquanto ele estava ali passando por aqueles sofrimentos com este rei. Essa proposta narcisista, então, ela, como nós vemos e pode ser visto nessa tese, nesse trabalho, essa proposta narcisista é mais antiga que o ser humano. Iniciada com o ser que denominamos de Lúcifer, né, o ser de luz, quando ele quis usurpar a adoração devida a Deus, voltando para si mesmo. E essa é uma proposta sacerdotal de alguns movimentos neopentecostais contemporâneos, que tenta fazer com que nós adoremos pessoas, adoremos homens, placas, instituições. E não é esta a proposta de Cristo. O nosso modelo sacerdotal perfeito é Jesus Cristo. E como escreveu o reformador alemão Martin Luther, no século XVI, conhecido também como Martinho Lutero, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Amém.